Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 59. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 59. As penas de cassação, de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas nesse Código e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Então, o artigo 59 ele está inserido dentro da parte do Código de Defesa do Consumidor que trata das sanções administrativas. É uma parte muito importante que trata, então, das formas com que a administração pública pune o fornecedor que descumpre a legislação consumerista, a legislação que trata aí, do direito do consumidor. Como eu já mencionei em vários outros vídeos, há várias formas de se punir um fornecedor que descumpre o direito do consumidor, através da sanção civil, através de uma ação judicial de indenização ou perdas e danos, através da esfera criminal, da penalidade criminal, e também através das sanções administrativas que estão dispostas no artigo 55 em diante. E o artigo 59 ele trata especificamente de alguns tipos de penas, de alguns tipos de sanções administrativas. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor ele trata quais são as espécies de sanções administrativas. E aqui o 59 ele traz regras para algumas dessas espécies que são, na verdade, as espécies que tratam propriamente da atividade ou do fornecedor propriamente. Quando essas sanções elas são consideradas mais graves, uma vez que interferem na atividade do consumidor, elas são consideradas sanções subjetivas. O critério utilizado para fundamentar a aplicação dessas sanções foi justamente a reincidência, ou seja, na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação comum. Então, para determinar se as infrações elas são de uma gravidade maior, ou uma gravidade extensa ou não, uma vez que a lei não é específica, deve-se aplicar a norma, diante das circunstâncias do caso concreto, fundamentar e classificar a infração e sempre mostrando aí a sua aplicação, a aplicação das sanções conforme o artigo 59. Então temos aqui as penas de cassação de alvará de licença, no caso, quando um órgão público dá uma licença a um fornecedor para exercer uma atividade, ele pode cassar essa licença, não permitir mais. A interdição e suspensão temporária da atividade, fazer com que essa atividade seja suspensa, ou seja, deixe de exercer, deixe de continuar a ser feita, bem como a suspensão administrativa, a intervenção administrativa. A intervenção administrativa já é algo mais grave, no sentido de que a administração vai atuar diretamente na atividade do fornecedor, tomando as direções que devem ser tomadas em relação até mesmo aos erros que foram cometidos, aos vícios cometidos. Serão aplicadas mediante procedimento administrativo. Então, sempre quando houver essas penalidades, é necessário haver um procedimento administrativo. O procedimento administrativo é uma espécie de procedimento propriamente, que está no âmbito administrativo, onde haverá todo um rito a ser seguido, em que será estabelecida a colheita de provas, os argumentos colhidos, depois será dada a oportunidade ao fornecedor de apresentar sua defesa, suas próprias provas, e depois é feita a decisão, com um procedimento administrativo, onde deve ser assegurado a ampla defesa, ou seja, a possibilidade do fornecedor de apresentar sua defesa de forma clara, evidenciada, com documentos e tudo que ele puder apresentar na sua defesa. Especificamente quando o fornecedor reincidir, ou seja, quando ele fizer mais de uma vez
uma prática das infrações de maior gravidade previstas no Código e na legislação do consumo. Ou seja, havendo uma reincidência que se aplica, portanto, essas penalidades, que são as penalidades mais graves. Lembrando que o infrator somente será considerado reincidente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, caso haja ação judicial, discutindo a imposição de penalidade administrativa, garantindo assim o princípio da presunção da inocência e do devido processo legal. Então, é interessante dizer isso, O parágrafo primeiro diz o seguinte: a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária do serviço público quando violar obrigação legal ou contratual. Então, o que acontece? Existem as chamadas concessionárias de serviço público, que são aquelas empresas que elas pegam um serviço público e são remuneradas por isso. Um exemplo aí de uma concessionária bem claro é uma empresa de ônibus que presta o serviço de transporte público para aquele município. Então é uma concessionária, o município, o órgão público dá a possibilidade daquela empresa atuar num serviço público e lucrar com isso, etc. Havendo esse contrato de concessão, será aplicada a concessionária de serviço público e violar uma obrigação legal. Então, se ela violar a lei ou se ela violar o contrato, pode haver a cassação da concessão. A norma ela autoriza então essa pena de cassação dessa concessão quando desrespeitar o contrato pactuado entre o ente público ou infringir as normas legais. Lembrando que as hipóteses legais de cassação elas estão previstas no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 8.987, que é a lei que disciplina o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. E também deve ser interpretado de modo combinado com o Código de Defesa do Consumidor nesse caso, que determina tais serviços que devem ser adequados, eficientes, seguros, quanto a essenciais contínuos. Então, é interessante dizer isso, A concessionária tem que seguir a lei e tem que seguir o contrato. Caso não siga, poderá haver a pena de cassação, precedida aí de um procedimento administrativo que assegura a defesa. O parágrafo 2º diz o seguinte: a pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Então, a intervenção administrativa é um âmbito subsidiário, ou seja, não havendo a possibilidade de resolver a questão com uma cassação de licença, com interdição, com suspensão, utiliza-se então a intervenção administrativa para tratar daquela atuação propriamente. Por exemplo, seria o caso aí de uma concessionária que ela não segue propriamente a lei, os contratos, etc. Então, cabe a intervenção administrativa para que a própria administração gerencie aquela atividade e, portanto, ela irá intervir de forma mais direta. No caso da cassação de licença, da interdição, da suspensão, é uma atuação indireta, é um não fazer, uma obrigação de não fazer em relação àquela empresa que está atuando. Aquele fornecedor não irá fazer algo ou se abster de algo em relação à administração pública. No caso da intervenção administrativa, há uma atuação agora direta da administração pública naquele tipo de atividade. Parágrafo 3º diz: pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. O que isso quer dizer? Que, havendo um procedimento administrativo, nesse procedimento administrativo ele corre dentro do âmbito de um órgão, é dada a possibilidade de defesa, apresenta-se as provas, depois é feita a decisão. Uma vez que seja feita essa decisão no âmbito administrativo, aquele fornecedor insatisfeito com a decisão pode recorrer ao Poder Judiciário e aí pleitear uma ação judicial. Nessa ação judicial vai se discutir essa penalidade administrativa, se aquele procedimento administrativo foi correto e se essa penalidade é devida. Então, nessa ação judicial, não pode ser considerada reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, até terminada aquela ação judicial, até o fim, não poderá ser considerado, então, finalizado, não poderá ser considerado como sendo reincidente, propriamente não tendo aí esse trânsito em julgado da sentença. O trânsito em julgado da sentença é quando ocorre todos os meios de recursos possíveis para aquela sentença naquele âmbito, propriamente da ação judicial.
né, tendo passado todos os prazos, não há mais nenhum tipo de recurso e o juiz declara como havendo trânsito em julgado de sentença, ou seja, aquela sentença está definitivamente concluída e, portanto, deve ser aplicada. Então, só é considerada reincidência quando houver o trânsito em julgado de sentença. Então, se, por exemplo, um fornecedor ele descumpre, aí, no caso, aí, uma obrigação legal consumerista e ele sofre uma penalidade administrativa, entra na justiça e depois ele tem ali com a condenação, com o trânsito em julgado da sentença, será considerada a primeira sentença com trânsito em julgado. Se novamente ele entrar com a ação judicial, tendo em vista a imposição de uma penalidade administrativa, só vai ser considerada reincidência, ou seja, só vai ser considerado que ele cometeu de novo aquela infração para efeitos legais quando aquele segundo processo já tiver transitado em julgado, ou seja, já tiver finalizado, já tiver ocorrido propriamente toda a reincidência, né, na prática dessas infrações de maior gravidade previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor, que trata aí dessas infrações, né, administrativas que devem ser punidas através de procedimento administrativo, assegurando ampla defesa, especialmente nos casos de reincidência, né, nas práticas de infrações de maior gravidade previstas no Código. Então, artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor.